Paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu publiquei um comentário no nosso querido irmão Roger Silva. Bom, Roger Silva é o título que ele usava lá no YouTube, né? Aqui nesta comunidade, CCB com base nos manuscritos sagrados, ele usa outro nome, Roger Alves. E nosso querido e precioso irmão Gideone Fernandes, ele viu, né, esse meu comentário, né, e ficou bravo, né, não gostou, né, ele escreveu: Jair, você não passa de um falso profeta do YouTube, perseguidor. Ele escreveu errado, né, é perseguidor, né, ele escreveu perseguidor, que queria mudar a Bíblia desfazendo das escrituras de Tiago e de Paulo, porque você, a Bíblia seria reescrita, e por você, é claro. Gideone Fernandes, tá problema, não? Bom, primeiro, vamos ver o que eu postei lá na comunidade com CCB com base nos manuscritos sagrados. Eu escrevi: recordar é viver. Lembrando, a história é muito cruel conosco. Por esta razão é bom a gente sempre sincero nas nossas atitudes e manifestações. Depois escrevi: engatar uma marcha ré. Quer dizer, estou falando de arrependimento, né? Entendo, quando a gente faz as coisas erradas. É uma atitude digna de uma pessoa que confessa o Senhor Jesus na sua vida. Escrevi: veja o comentário que encontrei em um dos meus vídeos. E veja, aí coloco o título, né? CCB, batismo que salva e outras enganações mais. Bem, nesse vídeo, então, nosso querido e precioso irmão, né, Roger Silva, lá no YouTube, né? O título era Roger Silva. Aqui na comunidade CCB com base nos manuscritos sagrados, ele usa outro nome, né? Roger Alves. Eu acho que o nome dele mesmo é Roger Alves Silva ou Roger Silva Alves. Não sei bem, mas vamos lá. Ele deixou lá o seguinte comentário, vocês podem conferir, né? É só ir lá e ver. Verdade, irmão Jair. Prova disso é do ladrão que esteve na cruz. Jesus, salvação é pela fé no Senhor Jesus. Nosso irmão Tiago Bode, presta atenção como ele trata o Tiago, né? Tiago Bode, sei não, acho que ele também faz parte da maçonaria. Qual será o grau dele lá? Maçom grau 33? Bom, ele deixou esse comentário e tem outros mais, tá? São dezenas de comentários. Muitos comentários, né? Aprovando, concordando, elogiando aquilo que ele viu nos vídeos que eu postei lá no YouTube. Depois lá pelas tantas, porque eu elogiei, tá? Tem uns vídeos meus que eu falo da Igreja Mundial, mas eu estou elogiando os milagres que acontecem lá, que são obras que o Senhor Jesus faz naquela igreja, como faz em todos os lugares. Eu vi lá na Igreja Mundial uns vídeos lá onde leprosos foram curados da sua lepra, gente levantando da cadeira de rodas, entende? Mudo falando, voltando a falar, cego voltando a ver. Minha gente, tudo isso em nome do Senhor Jesus? Não tem, eu gosto muito de ver isso, sabe? Não tem nada a ver com a Igreja Mundial, não tem nada a ver com Valdemiro Santiago. Milagres, gente, acontecem em qualquer lugar, em qualquer igreja. E nem precisa de igreja, pode ser no seu quarto, entendeu? Pode ser dentro de um ônibus, pode ser numa praia. E o Senhor Jesus atender você porque você confia nele. E ele prometeu fazer, ele vai honrar a sua fé. Entendeu? Eu fui lá na Igreja Católica, tinha um genro meu, ele se converteu, né? Um genro meu,
Ele era católico. Então, para mexer com a minha cabeça, ele me levou lá para Aparecida do Norte, num salão do tamanho de um campo de futebol, cheio de testemunhos de pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus. Entendeu? Não foi Maria, não foi o padre, não foi o Papa, não foi a Igreja Católica, nada. Foi o Senhor Jesus respondendo à fé daquelas pessoas. Mas como são pessoas que estão assim, cegas, em vez de agradecer o Senhor Jesus, muitas delas falam que foi Maria, que foi a igreja, entendeu? Mas então precisa entender isso, que isso aí não tem nada a ver com o crachá. Eu vou pegar aqui um cartãozinho, né? Que Deus vai olhar lá o crachá, deixa eu ver que igreja é esse camarada aqui, quem é o pastor da igreja dele. Ele não faz isso, gente. Deus é Deus de todos os homens, então ele faz estas maravilhas, entende? Então eu fiz uns vídeos, apresentei esses milagres, e o Roger Silva, ou Roger Alves, ficou bravo comigo, né? Ele começou a meter o cacete na minha cabeça, me agredir, insultar, tal. Tem também dezenas de comentários dele mudando a sua atitude, entende? Eu entendo o seguinte, tá? Que eu quando faço as coisas erradas, eu confesso. Ó, veja, e faço um pedido público de perdão, entendeu? Por quê? Porque eu acho que essa é a atitude de uma pessoa que confessa o Senhor Jesus na sua vida. Eu não sou um santo de Deus, aquela maravilha, entendeu? Que nem vocês, né, da congregação que estão no Brasil, todo mundo aí é santo de Deus, entendeu? Tá se masturbando, olhando para o traseiro das mulheres com cobiça. Quem não olha para as mulheres, olha para homens, entendeu? São hipócritas, mentirosos, entende? Eu não sou que nem vocês, não, e negam tudo isso. Não, eu sou um miserável pecador. Não pense que eu sou aí um camarada que vive no pecado, na desobediência. Não, nada disso. Eu faço de tudo, tá? Para servir o meu Deus de uma maneira, andar na presença dele de uma maneira agradável, entendeu? De uma maneira que lhe cause prazer. Eu uso muito a figura do meu relacionamento com a minha esposa. Eu fico no meu escritório e fico atento. Por quê? Porque ela levanta lá pelas 9, 10 horas da manhã, eu escuto um barulhinho na cozinha, eu vou lá, tá? Antes de ir lá, ainda ponho perfume, passo um desodorante, escovo os dentes, tá? Se a barba não tiver feita, eu faço a minha barba. Vou lá, dou-lhe um beijo, um cheiro. Digo para ela que eu a amo, que ela é a mulher da minha vida. E digo para ela, olha, hoje vamos, novo dia, vamos ter um dia abençoado. O Senhor Jesus vai fazer coisas lindas na nossa vida. Por que eu faço isso, gente? Por quê? Porque eu tenho medo do jornaleiro, que ela vá me trair com outro homem, que vai me abandonar. Nada disso. Faço isso porque eu quero que ela se sinta bem, que ela se sinta segura, que ela tenha certeza do meu amor por ela, entende? Que ela se sinta feliz na minha companhia. Sabe o que acontece? O maior beneficiado sou eu. Ela cuida de mim, me trata com carinho, se preocupa comigo, entendeu? Entendeu? É assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. A nossa resposta para Ele não é porque eu não faço isso porque eu tenho medo de perder a minha alma. A minha alma está segura na mão dele, está lá, ó. E ele falou, da minha mão ninguém pode arrebatar. A mão do Pai está em cima, aqui, segurando tudo isso. E ele falou, da mão do Pai ninguém tira. Entendeu? Mas vocês não reconhecem isso. Tem a cabeça manipulada por homens que fizeram a vossa cabeça. Na cabeça de vocês o diabo pode. Ele abre a mão do Senhor Jesus assim, ó, tá? E tira o crente. Na vossa cabeça, o Senhor Jesus, ou Deus, o Pai, não tem poder algum. O diabo pode mais que ele. Arranca a mão do Pai, abre a mão do Senhor Jesus e arranca o crente da mão do Senhor Jesus.
Entenderam? Isso não existe, entendeu? Agora, veja, Gideone Fernandes, veja, ele diz que eu sou um falso profeta do YouTube. Eu não faço nada além do que, veja, mostrar quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que são essas daqui, e o que a Bíblia diz a respeito delas, entende? É isso somente, eu não faço nada além disso. É que já estão numa apostasia desgraçada. Eu tenho mostrado para vocês os 78 pontos heréticos da congregação, contrários à sã doutrina, à nossa verdadeira doutrina. O nosso querido irmão Basimar teve um tempo dizendo que nós não cremos, não é doutrina, o batismo que salva, o batismo salvífico, não é doutrina da congregação, de fato não é. E nós temos até 3 ensinamentos nas listas secretas de ensinamento, dizendo que o batismo não salva, quem salva é o Senhor Jesus, que o batismo é uma figura, é figurativo, entendeu? É um teatrinho de uma coisa que é espiritual e que nós não podemos ver. Hoje, o nosso querido irmão Basimar, ele fez uma manifestação, um comentário dizendo isso. E é verdade, os primitivos irmãos lá diziam isso. Eles acreditavam nisso, entendeu? Prova está o testemunho do nosso querido irmão Franciscão, que não batizou para salvar a alma dele. Veja o testemunho dele, ele fala que ele era salvo 12 anos antes do seu batismo por imersão, entende? Ele batizou, fez-se batizar novamente, porque ele havia sido batizado com a agulha na cabeça, entende? Por isso, porque ele entendia, Deus o fez saber, que ele deveria ser batizado por imersão, não para salvar sua alma. Mas você vai encontrar também na lista secreta de ensinamentos mostrando que o batismo salva. E hoje todo mundo acredita nisso, que o batismo salva. Se você não batizar, você não é salvo. Quando a palavra de Deus mostra o Senhor Jesus, em 8 lugares no Novo Testamento, pessoas salvas pela fé somente, conforme ensina a nossa doutrina, até, né, o ano, acho que 2000, aí eu não sei exatamente, tá? Mas aparece no novinário uma perversão do nosso 5º ponto de doutrina, que fizeram o batismo em 2 etapas. Até no inário número 4, a salvação é somente pela fé. Diz aqui, a regeneração, o novo nascimento, que é uma coisa que acontece simultânea, é pela fé somente. Agora, no inário número 5, fizeram em 2 etapas. Em vez de né? A regeneração ou o novo nascimento, eles perverteram para a regeneração e o novo nascimento. Fizeram em 2 etapas, entende? Então, é isso que eu estou falando nesse vídeo, né? E o nosso querido irmão Roger Alves, que lá no YouTube é Roger Silva, ele chama o nosso querido irmão Tiago Bond de bode. Eu nunca chamei o meu querido irmão Tiago Bond de bode. Eu nunca fiz isso. Eu contestei o nosso querido irmão Tiago Bond, tanto lá no YouTube, como aqui, nessa comunidade aqui. Sempre eu tratei com carinho, com respeito, entende? Tiago Bond, eu nunca fiz Tiago Bond, mas ele fez, o Roger Silva fez isso, aí, tá aí, o Roger Alves, né, fez isso, chamar um menino de Tiago Bond. Tem cabimento? Por que eu nunca chamei o irmão Tiago de Tiago Bode? Porque é uma alma necessitada de salvação. Como também esse Roger Alves, ou Roger Silva. Para mim ele não está salvo, ele não tem certeza da salvação da alma dele, porque jamais ele faria isso, entende? Por quê? Porque o Senhor Jesus não exclui ninguém. Ele mesmo disse, vinde a mim, todos
todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele abraçou a todos, entende? Recebeu a todos. Até aqueles que haviam cometido pecados graves, ele abraçou, chamou o publicano, né? Mateus, publicano. Era um publicano, o publicano era considerado pelos judeus um traidor, porque ele estava a serviço do Império Romano, e era um ladrão, entendeu? Porque roubava, ele cobrava, mas ele tirava o dele também, entendeu? Ele era muito rico, entendeu? O Senhor Jesus foi até junto dele e disse: olha, vende após mim, disse que o seguisse. E Mateus abandonou tudo e foi atrás do Senhor Jesus, entende? Também a mulher apanhada em adultério, entende? Ele nunca fez acepção de pessoas, né? Agora, e esse nosso querido irmão Gideone Fernandes, ó, nem para mostrar, cara, o camarada tem capacidade, tem competência, né? Tá aí, ó, veja, também tem outra aí que mete o cacete em mim, aí é chileno. Eu pensava que ele fosse espanhol, ele é chileno. Como é que é o nome dele aí? Deixa eu ver se eu acho ele aí, ou quem é. Caramba, ele deu uma olhada aí, apareceu o nome dele aí, mas não tá. Não tô achando. Ele é chileno. E, cara, não mostra também a cara escondida, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele, né? Esse pessoal mete o pau em mim, ó. Gideone Fernandes diz que eu sou um falso profeta do YouTube e um perseguidor. Gideone Fernandes, quantas vezes vocês insinuou a respeito da minha pessoa, né? Dizendo que eu escrevi carta lá para o Brás, que eu queria ser ancião. O que é isso, meu filho? Para com isso, eu nunca fiz isso, cara. Você diz aí que eu queria mudar a Bíblia desfazendo as escrituras de Tiago e de Paulo. Eu nunca escrevi uma linha sequer contra o texto de Tiago. Nunca fiz isso. Olha, você não tem testemunho daquilo que você está falando. Mas eu tenho 1.500 vídeos, milhares de páginas escritas. Não há uma linha ou uma fala minha contra aquilo que Tiago escreveu. O que eu falo é o óbvio, é a história. Primeiro, a igreja primitiva não lia nas suas reuniões o livro de Tiago. Por que não lia? Porque a igreja primitiva só lia as cartas que tinham a autoria no seu texto, entendeu? Por exemplo, as cartas de Paulo, todas elas, menos o livro de Hebreus. Mas as demais, todas elas eram lidas nas reuniões, nas comunidades cristãs primitivas. Entende por quê? Todas elas dizem, Paulo, servo de Jesus Cristo. Entendeu? Todas elas declaram quem é o autor. Acho que uma das cartas de Pedro não foi aceita porque não tem o nome dele, que ele escreveu aquilo. Algumas cartas do apóstolo João também não era aceita porque não tem o nome dele. Entende? Tiago também não era, nem se cogitava ler a carta de Tiago. Entende? Por quê? Porque tinha muitos Tiagos escrevendo cartas, livros, literatura, entende? Havia muitos usavam-se da pseudepígrafe. Quer dizer, o cara escrevia alguma coisa e botava o nome de alguém conhecido, para que a obra dele também fosse conhecida, fosse lida nas reuniões, entende? E acontecia isso, então eles não aceitavam, só liam as cartas, os evangelhos e as cartas, cuja autoria estava declarada, entende? De outra coisa também, só dos apóstolos, Tiago. Esse do Novo Testamento não foi apóstolo. Era irmão do Senhor, mas ele não foi apóstolo. Eles não liam. Só liam as cartas de Tiago, dos apóstolos. É isso. E tenho documentos, tenho apresentado documentos históricos, né? O primeiro historiador do cristianismo primitivo.
Eusébio de Cesareia viveu de 263 a 340. E ele fala, são tais os relatos. Tá? Na página 75. Na página 73, ele começa dizendo a biografia de Tiago, o martírio de Tiago, irmão do Senhor. E termina dizendo aqui na página 75 o seguinte, são tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira epístola verais, de quem se diz, não havia certeza, né, de que o autor dessa carta aí fosse Tiago, irmão do Senhor. Diziam, né? Entendeu? Depois ele diz, mas deve-se observar que é considerada espúria, quer dizer, que é considerada adulterina, falsa. Por quê? Por que os primeiros crentes, até o quarto século, não lia a carta de Tiago, rejeitava em muitas comunidades a carta de Tiago? Por causa dessa aparente contradição. Eles não tinham a informação que nós temos hoje. Eles não, em muitos lugares não tinham todas as cartas do Novo Testamento. Porque naquele tempo não é como hoje, que você tem até, em qualquer lugar você encontra a Bíblia, livros sobre a Bíblia, na internet, em todo lugar você tem profusão de informação. Naquele tempo não era assim, entendeu? Era tudo escrito em pergaminhos, entende? E faziam-se cópias, mas as cópias não eram suficientes, não iam a todos os lugares. Tinha comunidade que tinha uma carta ou duas de Paulo, não tinha as demais. Tinha uma carta de João e uma carta de Paulo, mas não tinha as outras. Não tinha os evangelhos. O primeiro evangelho surgiu no ano 60 depois de Cristo, quer dizer, 27 anos depois do Senhor ressuscitar. Está entendendo as dificuldades desse tempo? Não é como você hoje tem tudo à sua disposição. Então eles não entendiam, não conseguiam entender essa aparente contradição de Tiago 2,14 a 16 com o ensino de Jesus no Evangelho de João, onde o Senhor Jesus fala por 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Os 8 exemplos de pessoas salvas sem batismo, sem igreja, sem boas obras, sem firmeza, sem fidelidade, sem nada. Entendeu? O Senhor Jesus mesmo não batizou ninguém. Paulo confessa que se ele batizou foi umas 8 pessoas. Entendeu? Então, veja, eles não entendiam isso. Que Tiago escreveu fé sem obras é morta. Hoje você tem condição de entender. Se você examinar direitinho, você vai entender que Tiago está dizendo que a pessoa que nasceu de Deus, que nele habita o Espírito Santo, a vida dele é linda. Porque não tem como ser diferente. Porque ele tem poder sobre a sua própria carne. Ele tem o Espírito de Deus orientando a sua vida, guiando-o na vida cristã. E se ele se submete a Deus, é uma questão de opção. Entendeu? Se ele se submete a Deus, se consagra a Deus na oração e deixar que o Espírito Santo domine e controle a sua vida, a vida dele vai ser muito bonita. Entendeu? Aqui é você, essa mão esquerda. Essa aqui é um Espírito Santo. Se você permite que o Espírito Santo controle a sua vida, tá? Vai aqui, vai lá, faz isso, fala isso. Entende? As obras maravilhosas vão acontecer. Está escrito em Gálatas 5:22. O fruto, não é os frutos no plural, o fruto é um fruto só. Como a laranja que tem vários gomos, o fruto do Espírito tem 9 gomos, 9 virtudes: amor, alegria, paz, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. São 9 virtudes que vão aparecer conforme a necessidade. Demônios vão sair correndo da sua frente. E aqueles mais teimosos, você ordena em nome de Jesus, vai embora. E ele vai pegar a malinha dele e vai dar o fora, porque ele tem que cair fora, ele tem que obedecer
porque isso é instrução, mandamento do Senhor Jesus. E ele disse: estes sinais seguirão os que creem no meu nome. E lá fala também, né? O Senhor Jesus falou, né? Estes sinais seguirão, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Já fiz isso, já aconteceu. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu não bebi nada mortífero, mas a serpente venenosa injetou no meu corpo. E eu disse para o índio: ó, esqueça esse assunto, nada vai me acontecer. E eu estou aqui, nada me aconteceu. Isso, veneno de serpente venenosa, quando não dá gangrena, apodrece, a pessoa morre por causa do veneno, entende? Então, agora quem não tem, eu tenho opção também. Se eu não quiser me submeter ao Espírito Santo, ser um crente desobediente, eu posso perfeitamente, só que você é aquele crente derrotado, aquele camarada triste. Você já viram que eu estou sempre sorrindo? Porque eu sou um homem feliz, o Espírito de Deus está na minha vida, está comigo, entendeu? E me deixa pleno de prazer, contentamento e alegria. Mas porque eu busco o Espírito Santo na minha vida, que ele controle a minha vida. Agora, se eu quiser viver na desobediência, você é aquele crente derrotado, fracassado, entendeu? E tem mais outra coisa, tá? Vou estar sujeito à disciplina de Deus. E se eu não quiser me submeter, for muita desobediência, ele me manda para o hospital, vou ficar gritando ai, ai lá dentro, lá no hospital, ai, ai, meu Deus, ai, ai, meu Deus. E se for um obstinado no pecado, ele me manda para o cemitério. Eu acabou a conversa. Eu quero ver lá no cemitério, debaixo de 7 palmos de terra, a desobedecer a Deus, entendeu? Então eu não escrevi nunca, e nunca disse em vídeo algum, e são quase 1.500 vídeos, tá? Provas documentais que nunca disse uma palavra, ou nunca escrevi alguma coisa contra o livro de Tiago. O que eu condeno, reprovo, é o mau uso do texto de Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus, que é isso que vocês estão fazendo o tempo todo. Usa Tiago 2,14 para contradizer o ensino do Senhor Jesus na apostasia nas nossas doutrinas. Usa um Tiago 2,14, que não foi apóstolo, para contradizer o ensino do apóstolo Paulo. Paulo diz, né, que Abraão foi justificado pela fé, e vocês usam o texto de Tiago que fala sobre Abraão, dizendo que Abraão fez a obra e por isso foi justificado diante de Deus. E isso também é uma aparente contradição. Tiago não está dizendo nada que contradiga o ensino do apóstolo Paulo. Entendeu? Mas porque vocês têm a mente manipulada por homens que apostataram das nossas doutrinas originais, vocês estão com essa conversa toda aí, entendeu? E já Gideone Fernandes, meu filho, que é isso? Seja um verdadeiro crente, tá? Mostre a tua cara. Você, Luiz Correia, que gosta também de meter o cacete na minha cabeça, tenha vergonha, mostra a cara, entende? Põe o nomezinho certinho aí, entendeu? E comece por aí, comece a ser sincero, verdadeiro. Tá? Vocês dizem que são homens, servos de Deus, tá? Para início de conversa, tá? Os apóstolos nunca se apresentaram como servos de Deus, tá? Pode conferir. Vou pôr até no comentário desse vídeo aqui que eles não se apresentaram como servos de Deus, não, tá? Eles se apresentavam como servo de nosso Senhor Jesus Cristo e apóstolos de Jesus Cristo, tá? Porque esse negócio de servo de Deus é muito um negócio muito esquisito, tá? Que Deus, hein? Explica para mim que Deus, hein? É o Deus dessa turminha sem vergonha aqui, que tomou o controle da igreja, né? O Deus da maçonaria? Não é, esse não é o eterno, esse é o Gadu, viu? Um bodezinho sem vergonha, tá? E que está levando vocês para o inferno, entendeu? Então,
E tem outra coisa também, quando eles se apresentavam como servos de Deus, né, o nome do Senhor Jesus estava sempre junto, associado. Sabe por quê? Por que o Espírito Santo mandou, no Novo Testamento, associar sempre ao nome de Deus, associar o nome do Senhor Jesus? Por quê? Porque os homens mataram, estupraram, queimaram em praça pública, roubaram os bens das pessoas em nome de Deus. Sempre foi em nome de Deus. Vocês têm memória curta, sabe? A memória de vocês aí é menos de... Deixa eu ver aqui a régua. Aqui, ó. A memória de vocês é o comprimento de 1 centímetro. Na Idade Média, durante 1.200 anos, 1.200 anos, a Igreja Católica matou milhões de pessoas, queimou em praça pública, torturou, estuprou as mulheres, estuprou homens, porque muitos deles gostavam de homens, entendeu? Estuprou crianças, roubou os bens das pessoas, entendeu? Em nome de quem? Me diz, por favor, em nome de quem eles fizeram isso? Foi em nome do Senhor Jesus? Não, não foi não, foi em nome de Deus, em nome de Deus. E esses homens aí que estão na liderança, eles ainda continuam matando, expulsando das igrejas, destruindo famílias. Agora presta atenção na história da humanidade. Nunca houve um grupo, nunca houve uma religião, não existe uma igreja igual à Congregação Cristã no Brasil. Porque a Congregação Cristã no Brasil não mata em nome de Deus, ela não está matando em nome de Deus. Ela está matando em nome do Senhor Jesus. Eles estão matando em nome do Senhor Jesus, porque o nome da nossa igreja é Congregação Cristã. Está dizendo que nós somos uma comunidade seguidora do Senhor Jesus. E lá na tribuna está escrito em nome do Senhor Jesus. Lá na frente do salão está escrito em nome do Senhor Jesus. É a única igreja na história da humanidade que mata pessoas em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Que loucura! Agora, o ano passado, fizeram uma confissão sem vergonha. Uma confissão sem vergonha desses crimes. Eu vou procurar aqui, ó, foi o ano passado, é pecado de morte. Pecado de morte. Entendeu? Foi um ensinamento de 2016 que eles estão jogando no lixo, a doutrina de 1961, né? Que alguém, ninguém sabe quem, a que dia, que hora, em que lugar, assumiu a tribuna, leu a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16, que diz: há pecado para a morte, por isso eu digo que não olhe. E ele perverteu esse verso aí e ensinou pecado de morte. Quer dizer, pecado para a morte passou a ser pecado de morte. O que ele fez? Ele sacou a preposição para e colocou a preposição de. E de pecado para a morte, por esses eu digo que não olhe, passou a ser pecado de morte. E o apóstolo João está dizendo: há pecado para a morte, por isso eu digo que não ore. Quer dizer que não é para orar, só isso. Tá, deixa Deus, o Senhor, tratar com esse crente que está na desobediência. Deixa o Senhor tratar com ele. Não ora, pronto, fica. Para aí. Aí, mas o filho do diabo, o endemoniado e possesso, assumiu numa reunião lá até nem foi em 1961, acho que foi antes, para pregar que era pecado de morte, a fornicação e o adultério, tá? E que essas pessoas estavam mortas, eram cadáveres, estavam fedendo, e não é das minhas ovelhas. Depois, quando você coloca o pé na estrada da perdição, entendeu? A coisa não para. Então, aí passou a ser qualquer desobediência, qualquer situação,
uma simples contestação à pregação de um ancião, entendeu? Você no final do culto chegasse, meu irmão, dissesse para o ancião, isso que você pregou não é verdade. O que você falou aí está fora do ensino da doutrina, da palavra de Deus, das Escrituras. As Escrituras Sagradas não ensinam nada disso e também está fora da nossa doutrina. Tá? Isso não é verdade. Você ia tomar uma dura. Ele ia dar uma dura em você está blasfemando da palavra que Deus deu na minha boca. Entendeu? E pronto, já botava você na marca do pênalti para expulsar da igreja. Então, fizeram isso com milhares de pessoas, destruíram milhares de famílias. Entendeu? Por quê? Por causa disso. Agora, eu me manifesto contra essas coisas. E sou considerado, né? O Gideone dizendo que eu sou um falso profeta, entendeu? Falso profeta. Estou falando a verdade. Falso profeta, um escarnecedor. É um escarnecedor. Nosso Gideone Fernandes, eu vejo os comentários deles, cheio de risadinhas, né? Deboches, entende? E a palavra de Deus fala do comportamento dessas pessoas também, que nos últimos tempos viriam escarnecedores, escarnecendo conforme as suas concupiscências, suas cobiças, entende? É isso aí, ó, minha gente. Luiz Correa, né? Gideone Fernandes, Roger Alves, ou Roger Silva, Fernando Felipe Ocá, e mais uma zurrapa que está aí nessa comunidade. Para com isso, rapaz. O fim disso é o inferno, tá? Vocês estão indo contra o ensino da palavra de Deus, contra as doutrinas da igreja e contra a vossa consciência. Eu tenho certeza que a vossa consciência, o Espírito de Deus está trabalhando as vossas consciências. Não vá contra a vossa consciência, porque não há esperança de salvação para homens e mulheres que vão contra a própria consciência, entende? Ela fica embrutecida, depois ela fica insensível a qualquer verdade, entende? E o fim é triste, é perdição eterna. Trata de se converter logo, hein? Porque a iminência do Senhor Jesus é muito grande. É próxima a volta do Senhor Jesus. Estamos por dias, sabe? E você, se você estiver nessa situação, você não estará em pé para recebê-lo. Tá? Não estará em pé para receber o Senhor na sua vida. Você vai ficar. Você não será arrebatado. Ele não vai deixar você ainda. Tá bom? No seu fanatismo religioso, na sua cegueira, na apostasia que você se encontra. É fácil entender que nós estamos numa apostasia infernal. Um beijo nos vossos corações. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu precioso e meus queridos irmãos, nos próximos minutos você vai ver uma relação de 70 pontos heréticos da congregação. Porque a nossa querida congregação do Brasil, ela apostatou das suas doutrinas originárias. Então, veja, examine esses pontos heréticos de doutrina, confira os versos bíblicos que eu estou apresentando, e se você tiver alguma contestação, coloca no comentário deste vídeo. Se tem alguma dúvida, também pergunte, tá bom? Eu estou disposto a responder todos os seus questionamentos, tá bom? Um beijo nos vossos corações. Se inscreva no meu canal do YouTube, tá certo? Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá nas comunidades do Google+, viu? Para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salve suas almas. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue meus vídeos, compartilhe-os nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salvem as suas almas. Também se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se nesse esforço, nessa batalha, ganharmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar hino de louvor ao Senhor nosso Deus lá no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.